Bem, então, continuando aqui o assunto funções ortogonais, nós vimos no vídeo 1 uma introdução sobre o assunto, né? Como que nós precisamos entender o que é uma função ortogonal, né? Baseado no conceito disso para vetores e no conceito, principalmente no conceito de que uma base de vetores ortogonais ela é capaz de gerar um espaço vetorial em que qualquer vetor desse espaço vetorial pode ser representado como uma combinação dos vetores da base desse espaço. Bom, então aqui, daqui para frente, aqui a gente vai ver então essa parte toda aqui, ela vai simplesmente nos dar uma base, né, mais, mais arrumada disso tudo que eu falei. Então a gente tem lá, né, aqui primeiramente o conceito de vetores, o que são vetores geométricos ou físicos, né, aqui generalizando aqui para o caso tridimensional, a gente tem é, um, um vetor, né, um vetor 1, o vetor 2, o vetor 1 escrito como uma combinação dos vetores da base JK, né, e JK, agora é uma base tridimensional. A gente tem aqui o vetor 2, né, o vetor 1, o vetor 2. A gente tem um módulo do vetor 1, a gente tem um módulo do vetor 2, né? A gente tem a definição, né, daquelas coisas que a gente já conhece, que é o produto escalar de dois vetores, também chamado produto interno, né? Então é V1 escalar V2, né, o pontinho ali. O produto escalar, o resultado dele é um valor escalar, que é módulo de V1 vezes módulo de V2 vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Ou seja, isso significa a gente multiplicar todas as componentes entre si, né? E quando a gente multiplica pelo cosseno, né, o cosseno θ, o que acontece é que o cosseno de 90 é zero, então só vai sobrar os produtos daqueles vetores que são colineares, né? Então, x1, x2, y1, y2, z1, z2, né? Se V1 é perpendicular a V2, escalar V1 escalar V2 é igual a zero. Bom, então aqui é que a gente começa, né? A gente generaliza o conceito de vetor ou ponto, né, para n dimensões. Quando eu falo vetor ou ponto, é porque, na verdade, o que a gente tem é que quando a gente tem no espaço, né, bidimensional, tridimensional, unidimensional, n-dimensional, se a gente tem um ponto, né, um ponto com coordenadas x, y, z, esse ponto ele pode ser localizado por um vetor, né? Então, quando eu falo vetor ou ponto, que é a mesma coisa. É uma entidade que tem uma identidade dela no espaço. Então, quando a gente generaliza para n dimensões, a gente então passa, por exemplo, passando a usar a letra A aqui em vez da letra V, né? Então, a gente tem um vetor no espaço n-dimensional, a gente tem, ele tem a componente A1, a componente A2, até a componente AN, onde cada componente dessa, escalar, né, é multiplicada pelo respectivo vetor da base, o vetor unitário da base N, né? Então, a gente diz aqui que a gente tem uma N-upla, entendeu? Ou seja, a gente tem uma dupla ou uma tripla, e quando a gente tem N, a gente chama isso de uma N-upla. Então, o de cá é o vetor unitário no espaço n-dimensional. O módulo, bom, aí agora aparece outro nome aqui chamado norma. Então, módulo ou norma é a mesma coisa. Só que quando a gente passa do espaço tridimensional, a gente vai além do espaço tridimensional, torna-se convenção usar para o módulo do vetor, né? O módulo vetor, passar a usar a palavra norma ao invés de módulo e usar uma barra dupla, tá? Então a barra dupla, o módulo, né, ele é igual, né, a raiz quadrada
da soma dos quadrados das componentes daquele vetor, né? Certo? O produto interno ele vai seguir a mesma regra, né, que o produto interno de vetores até 3 dimensões. Se esses vetores são perpendiculares, o produto escalar dele é igual a zero. Então, assim, agora é o que eu falei, a gente perde a noção do que vem a ser perpendicularidade, ortogonalidade, quando a gente tem vetores além da terceira dimensão. Mas isso é uma abstração necessária, até para se chegar no conceito do espaço de funções. Bem, então continuando aqui, né, aqui se a gente agora tem n vetores, x1, um conjunto, né, x1, x2 e tal, xn, pertencente a um espaço vetorial n-dimensional, chamado V, né, aí o que acontece? O que nós queremos aqui nesse parágrafo é caracterizar a questão dos requisitos para que esses vetores formem a base, né, de um espaço vetorial. A base de um espaço vetorial. Então, quais são os requisitos? O requisito principal é a independência linear. Ou seja, a independência linear significa que eles não são colineares, né? Eles não são colineares. Então, se eles não são colineares, eles possuem uma independência linear, tá? Então, assim, formalmente a definição para verificação da independência linear, ela é dada por essa expressão que está aqui, ou seja, se a soma você tem um conjunto de n vetores, se a soma desses n vetores, ou seja, melhor dizendo, se a combinação linear desses n vetores, cada um multiplicado por uma determinada constante, se essa soma ela é igual a zero, somente se esses coeficientes forem nulos, ou seja, somente se todas as constantes forem zero, pode-se afirmar que estes vetores são linearmente independentes e formam uma base para o espaço V. Tá? Então, eu tenho lá um espaço vetorial, eu tenho vários vetores nesse espaço vetorial. Tá? Vários vetores. Agora, esse espaço vetorial tem dimensão n. Então, a pergunta é, esse conjunto X de n vetores, ele é base desse espaço vetorial? Né? Então, qual é a resposta para isso? Esses vetores só vão ser a base se, quando eu combinar esses vetores do jeito que está aqui, ou seja, pegar o vetor 1, somar, multiplicar por uma constante, uma determinada constante, pegar o vetor 2, multiplicar por uma determinada constante, e assim por diante, até chegar no vetor n desse conjunto, né, se essa soma for igual a zero, tá certo? Porque as constantes são iguais a zero, tá certo? Então isso quer dizer o seguinte, que não há maneira de eu combinar esses vetores e que essa combinação de zero, se eles forem linearmente independentes, não há como eu combiná-los, não há como eu somá-los para dar zero. Não há outra forma senão aquela em que as constantes são iguais a zero. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que qualquer maneira que eu combine, se as constantes não forem iguais a zero, sempre que eu fizer uma combinação desses vetores, vai dar alguma coisa diferente de zero. Tá? Então, é a mesma coisa dos vetores IJK. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Se eu tenho um vetor que é xi mais yj mais ek,
né? Se esse vetor for o vetor nulo, né? E já sabendo que I, J, K são ortogonais, são linearmente independentes, só tem uma maneira de que uma determinada combinação dê zero. É aquela em que todas as constantes sejam iguais a zero. Qualquer outro conjunto de constantes não vai dar zero. Então, se isso for atendido, ou seja, voltando, né? Se eu quero, aqui eu já sei que I, J, K são base, formam a base. Agora, se eu tenho um espaço vetorial, em que eu tenho um conjunto de vetores desse espaço, em que a princípio eu não sei se eles formam a base do espaço, só tem uma maneira de saber, de afirmar isso. É essa. É essa aqui. Se só houver uma maneira de combinar esses vetores de maneira que a combinação deles dê o vetor nulo. Tá? Qualquer outra maneira não vai dar um vetor nulo, ou seja, esse não vai dar um vetor nulo significa que vai dar um vetor tal que é igual à combinação desses vetores, uma combinação particular que depende do conjunto de constantes que vai ser, né, usado para gerar aquele vetor. Tá? Bom, então a partir dessa base, qualquer vetor V poderá ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Agora, então, agora o que aconteceu? A gente extrapolou o nosso conjunto de vetores para um conjunto n-dimensional, caracterizou o que é um conjunto de vetores poder ser a base de um a base de um espaço vetorial, e agora, finalmente, a gente vai para a extrapolação desse conceito genérico de vetores n-dimensionais, né, para funções. Então, se eu tenho aqui uma função f1 e uma função f2, duas funções de x no intervalo AB, primeiro a gente define o que é um produto interno de funções. Então, o produto interno de funções ele vai ter uma analogia com o produto interno de vetores. Então, eu vou ter a função f1 escalar, ou produto interno dela com a função f2. Uma observação aqui é o seguinte: a gente no mundo das funções e no mundo dos vetores, além da dimensão 3, a gente não usa mais, da mesma maneira que a gente não usa mais a palavra módulo, e sim a palavra norma, para identificar o tamanho daquele vetor, a gente também não usa mais o produto escalar, a gente usa o termo produto interno. E isso se aplica, então, às funções. Tá? Então, o produto interno de duas funções, ele é igual, né? Ele é igual a... Então, a representação é análoga à representação do produto interno de dois vetores. Ele vai ser igual, como dois vetores é um produto, né, propriamente dito, aqui a gente vai ter a integral de um produto. Né? A integral de um produto. Então, a gente tem a função f1 multiplicada pela função f2, multiplicada mesmo, dx. Então, é a integral do produto dessas duas funções. Se essa integral for igual a zero, então essas duas funções elas são ortogonais entre si. Tá? Então, um exemplo é esse que está aqui. Né? A gente tem, por exemplo, a função f1x ao quadrado e a função f2x ao quadrado. É muito importante definir o intervalo. Então, quando a gente faz f1, produto interno de f1 por f2, a gente está usando a definição. A gente vai ter a integral no intervalo, menos 1 a 1 de x2, x3 dx, que dá a integral de menos 1 a 1 de x à quinta dx, que dá x à sexta sobre x de menos 1 a 1, que dá 1 sexto vezes 1 elevado a 6 menos 1 elevado a 6, que dá zero. Logo, essas funções são ortogonais. Então, continuamos no próximo vídeo.